para nós o tema que é caridade, não é isso? É isso mesmo. Caridade. Afonso, é com você, seja muito bem-vindo, esteja em casa, a casa do Cantinho de Jesus. E uma boa tarde para todos. Obrigado, Delano. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos do Cantinho de Jesus, muita paz a todos. Queridos companheiros do Estudo Sistematizado, irmão Moacir, pelos 25 anos de trabalho, de êxito, muitas alegrias e felicidades. Deus abençoe, continue nessa jornada. E todos os irmãos que, pelas vias da internet, estão nos acompanhando, possamos nós mantermos o nosso coração vinculado às ondas espirituais superiores. Para nós é uma alegria podermos compartilhar de coração com coração nesse momento de trabalho, de discussão, debate, em torno de mensagem tão importante. Não podemos estar aí no aniversário do Cantinho, por circunstâncias mais complexas, e agora estamos aqui no aniversário deste estudo sistemático. Você não havia dito para trabalharmos em torno do livro Caridade. Esse livro, Caridade, psicografado pelo Chico Xavier, ele foi publicado, o seu prefácio, no dia 14 de junho de 1978. É interessante que Emmanuel, no prefácio, ele vai contextualizar por que desse livro, como que surgiu este livro e a motivação. Estavam conversando, naturalmente, lá em Uberaba, os amigos encarnados, no grupo de reflexões com o Chico Xavier, quando certa pessoa, uma pessoa que nós não sabemos quem, ele levantou a ideia de que todas as palavras, quando muito repetidas, elas costumam cair em lugar comum e esvaziar o sentido. E havia uma preocupação dessa pessoa com essa palavra caridade. De tanto se falar caridade, 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 podia acontecer de que falaríamos demais e perderia o seu sentido operacional. E o benfeitor, Emmanuel, através do Chico, pronunciou a seguinte frase, a seguinte questão para reflexão. Estaria o sol diminuído em grandeza por mostrar-se diariamente de hemisfério a hemisfério? Então, no momento em que alguém diz uma palavra cair em lugar comum, Emmanuel chama a reflexão para ver o sol está aí todo dia, diariamente. E será que ele já caiu em lugar comum? E aí, dentro do debate, alguém do grupo perguntou se não seria justo que os benfeitores da espiritualidade maior que pudesse grafar algumas palavras em torno da caridade, publicá-la em livro, para ganhar cada vez mais a dinâmica, a expressão deste trabalho em nome da vida, em nome de Deus. E aí Emmanuel vai dizer que aceitou o convite, aceitou o pedido, e que durante algum tempo, nós não sabemos quanto tempo decorreu isso, desta reunião até a publicidade do livro, ele convidou alguns amigos, uns conhecidos, outros desconhecidos, alguns familiares dos que estavam ali, que haviam desencarnado, alguns outros apenas amigos. Ele convidou no mundo espiritual e cada um, no seu tempo, escreveu uma página através do Chico, compilou e, em 40 lições, apresentou esse livro que nós estamos chamando Caridade. A palavra caridade, ela naturalmente remonta ao trabalho do Evangelho de Jesus na Terra. Antes de Jesus, a palavra caridade não tinha sentido. A humanidade vivia em conflito interior e em conflito exterior, em guerras. A humanidade vivia num processo ainda de um acentuado egoísmo, de um acentuado conflito de identidades. Mas com a chegada de Jesus na Terra, a proclamação da Boa Nova, a proclamação do amor, a proclamação da caridade, vai abrir um outro horizonte nas relações humanas. E este livro, Caridade, de várias maneiras, em várias lições, vários autores, uns em carta íntima, outros em poema, soneto, outros em um texto de uma redação mais discursiva elaborada, outros apenas em fragmentos de palavras. Esse livro
vai rememorar, junto com tantos outros, para nós todos, a importância desse trabalho em nome de Deus, que é o serviço à vida em favor desta mesma vida. E aí, como nós estávamos dizendo, o terreno da caridade ele vai ampliando a partir do nascimento de Jesus, a partir do trabalho de Jesus, e preparando corações para irradiarem em favor do outro, conforme gostaria que o outro lhe fizesse. Ou seja, na reciprocidade do amor, amar ao outro como gostaria que o outro lhe amasse, fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse, e amar o outro, ao próximo, como a si mesmo. Então, são as definições da regra de ouro, ou das regras de ouro, da regra de ouro, que nós vamos aprendendo e que vamos debater agora, nesse momento, chamando a atenção de todos, convidando a todos para a leitura deste livro. É um livro simples, na Constituição Física. Apenas 40 lições. Lemos muito rápido, mas é um curso de desenvolvimento de espiritualidade para a eternidade. Esse livro gira em torno da palavra legenda. A palavra legenda faz memória à fala de Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando considera fora da caridade não há salvação. Esta talvez seja a maior palavra do frontispício espírita, do terreno espírita, a caridade. Então, fora da caridade não há salvação. O processo da caridade ajuda o espírito, ou fundamentalmente dá ao espírito a condição de renovar-se diante de si mesmo e diante do próximo e diante de Deus. Redimir-se de suas incorreções, dos seus atos negativos do passado e construir, praticamente, um terreno novo com vista ao seu futuro, à sua eternidade. Então, esse processo da caridade, Emmanuel chama a palavra legenda. E isto é fundamental quando nós começamos a refletir nos conceitos, porque o livro Caridade e a obra Espírito vai nos dizer muito sobre o valor do aspecto teórico da sabedoria, do aspecto da ciência, do aspecto da filosofia, do aprendizado e do conhecimento. Mas, acima de tudo, está colocada a caridade. Acima de todas as expressões humanas, naquilo que a gente chama de horizontalidade, está colocada a verticalidade profunda da caridade, ou seja, do amor. Porque amor e caridade são sinônimos no Evangelho. Quando se usa a palavra amor e usa a palavra caridade, está usando a mesma coisa. Emmanuel tem uma frase no livro Pensamento e Vida, que ele diz assim: o amor puro é o reflexo do Criador nas criaturas. Então, amor puro é o reflexo do Criador nas criaturas. E o que nós podemos dizer da caridade? A caridade é o reflexo de uma criatura noutra criatura. Porque o amor é Deus. E a caridade é a dinamização deste amor. Então, Deus é amor e irradia em favor de todos. E aquela pessoa que apropria deste amor de Deus e irradia em favor do outro, está na ação da caridade. Nós vamos depois conversar um pouco sobre a carta aos Coríntios, quando Paulo de Tarso elabora esse terreno da caridade, para que nos favoreça cada vez mais a ampliação do entendimento. Estamos dizendo da palavra legenda. Fora da caridade não há salvação. Quem, na verdade, apresentou essa palavra para a humanidade foi o espírito Paulo de Tarso. Quando, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai organizar esse conteúdo da caridade, Paulo envia uma mensagem intitulada Fora da caridade não há salvação. Porque ele está definindo ali esse movimento de salvar. Emmanuel vai explicar depois no livro Palavra de Vida Eterna. Salvar é livrar da ruína. Então, veja, nós vamos abrindo para ir pensando todo esse contexto. Se a caridade traz a salvação, o que é salvar? Salvar de quê? Qual que é o problema
que está gerando o processo da salvação. E aí nós vemos lá com Emmanuel que a salvação, o conceito de salvação é livrar da ruína. O que é a ruína? A ruína é a desconexão da criatura com outra criatura, da criatura com Deus. Então, no momento que nós estamos desconectados das outras pessoas e desconectados de Deus, nós estamos numa ruína espiritual, numa derrota espiritual, numa queda espiritual. E o que seria a reconexão da criatura com ela própria, com outra e com Deus? Exatamente o elemento da caridade. Por isso que, acima de todas as expressões humanas da horizontalidade, a verticalidade do sentimento na caridade, ela é a grande conectividade, a grande conexão nessa relação com o Criador. E aí, quando Paulo orienta esta página, Fora da Caridade, Não há Salvação, ele vai dizer para nós que, no passado, era necessário uma virtude negativa. Foi necessário. O que é a virtude negativa? A virtude negativa é uma virtude quando nega o erro. Por exemplo, não matar, não roubar, não defraudar, não cobiçar, não pronunciar falso testemunho. Não fazer a ação negativa. Isso foi no terreno de Moisés até Jesus. O movimento dos 10 mandamentos, 7 são virtudes negativas. Virtudes que negam, elas são virtudes que elas estão negando um erro, não estão fazendo o erro. 3 são chamados propostas ativas, né? Guardar o sábado, honrar pai e mãe e amar a Deus. Então, nesse procedimento, nós vamos trabalhando, aprender a desativar a prática do mal. Então, no primeiro momento, a caridade é desativar a prática do erro, da incorreção, naqueles elementos que estão apresentados nos 10 mandamentos. Mas quando Jesus chega ao planeta, ele veio, além de não fazer o erro, nos ensinar mais profundamente a fazer aquilo que é certo, a agir com correção, a elaborar uma ação saudável, positiva. Então, nós teríamos, dessa maneira, saindo da virtude negativa ou ampliando além da virtude negativa, porque ela não vai deixar de existir, né? Não fazer o mal é sempre uma constante em nós, mas vai inserir um elemento novo, que é a virtude ativa, onde é a prática do bem, mais ostensivamente. Mas isso só ganha corpo depois do Evangelho, depois da vivência de Jesus no planeta e com aqueles que lhe seguiram a obra e que foram gradativamente favorecendo a humanidade para o enriquecimento e para o crescimento espiritual. Então, nós temos, dessa maneira, Paulo dizendo, na carta, nessa mensagem Fora da Caridade, na Salvação, que outrora foi necessária a virtude negativa, mas que agora fazia-se urgente, necessário, a virtude ativa. Olha, Paulo está escrevendo isso no século XIX, né? Já é no século XIX, com a revelação espírita. Depois de todo o trabalho do cristianismo, de 2.000 anos de cristianismo, 1.900 anos de cristianismo, nós temos aí o convite do terreno caridade, que é a virtude ativa, este amor em ação constantemente em favor de todas as gentes, em favor de todas as pessoas. E quando ele oferece essa mensagem, Kardec utiliza, então, esse conteúdo para expressar o capítulo 15, Fora da Caridade, Não há Salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. A definir para nós, para além da beneficência, os elementos da caridade. Porque a beneficência tem uma acentuada relação ainda do ponto de vista da troca com os seres humanos. A caridade é a doação espontânea e pura, sem espera de nenhuma recompensa, de nenhuma troca, de nada. Então, ou seja, é um patamar ainda mais amplo diante do processo vida. Porque no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo nós teremos, né, o terreno de não saiba a mão esquerda, que dá a direita, que vai falar exatamente da beneficência. Palavras que elas se aproximam, mas quando os benfeitores orientam sobre elas, eles vão abrindo o horizonte para que nós tenhamos a medida do crescimento espiritual. A beneficência, ela tem crescido no planeta através de várias instituições
que movimentam em favor do semelhante, baseado em religião, baseado no aspecto filosófico, baseado até mesmo na ciência. Então, nós temos esses elementos operacionalizando institucionalmente no planeta desde o Evangelho, notadamente nos últimos séculos, com maior expressão. Agora, a caridade, ela não depende de instituição, ela não depende de organização, ela não depende de aspecto teórico, filosófico. A caridade é sentimento de coração com coração. É o espírito onde ele está, com quem seja, em qualquer momento, ele está agindo. Então, nós vamos ver as páginas que os benfeitores trouxeram, os amigos trouxeram, elas são páginas simples, mas elas nos apontam para cenas do cotidiano, elementos do cotidiano, que nos permitem, em cada momento, ter uma ação positiva diante do elemento vida, diante do elemento consigo próprio e com o outro, e com Deus, naturalmente, que é a grande questão a ser retificada. E ainda sobre esse terreno, pensando nessa elaboração, construindo essa ideia, o Livro dos Espíritos havia questionado sobre os espíritos, os benfeitores, o que Jesus entendia com a palavra caridade. Então, na questão 886, o benfeitor Allan Kardec perguntou o seguinte aos benfeitores: o que entendia Jesus com caridade? Qual que era o entendimento de Jesus quando falava caridade? Jesus falou em amor, né? A palavra correta que eu usava era o amor. E aí os benfeitores responderam numa síntese muito importante que marca para nós um horizonte, que é benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Então, em 3 grandes virtudes, sintetiza tudo isso que nós falamos de amor, que é a benevolência, ou seja, é um ato espontâneo de dentro para fora em favor do outro, para auxiliar. A indulgência para com os defeitos. Quando perceber um defeito, na apreciação do defeito, apreciá-lo com indulgência, ou seja, apreciá-lo sem condenação, apreciá-lo buscando aprender com aquele erro de alguém que a gente possa perceber. E, acima de tudo, concluindo, né, não é acima, concluindo dentro desse contexto aí, o perdão das ofensas. Perdoar não é isentar o criminoso do crime. Perdoar é desvincular. Perdoar é não fazer o papel de juiz, é não fazer o papel de cobrador. E isso é muito importante, porque essas 3 palavras elas vão resgatar todo o emblema da história humana com a desobediência de Adão e Eva, com o assassinato de Caim sobre Abel, com todo o problema da ruína espiritual que o texto do Primeiro Testamento, do Velho Testamento, nos apresenta lá no Gênesis. E o trabalho do Evangelho é um resgate disso. É a relação de uma criatura com outra criatura, Adão com Eva, Eva com Adão, Adão com a serpente com eles, né? E a Eva também. Então, esse é a trinca, e eles com Deus. E o Caim com Abel, porque são relações de divórcio, né? De distonia, de uma distorção de valores no que tem ali a rebeldia e o assassinato do Caim. Todo o problema da caridade é esse resgate. Então, a benevolência, alguém dirige em favor de outro alguém. A indulgência, esse alguém não replica no outro, se houver um erro, de forma negativa. E perdoar, então, nesse contexto, perdoar seria não fazer o papel de juiz, deixar seguir o caminho dele e entregar isso tudo para Deus. No livro, a gente vai vendo em cada página, em cada capítulo, com outras palavras, naturalmente, a palavra do século XX, com outras palavras, nós vamos vendo esse mesmo conceito sendo apresentado. No trato da vida diária, no trato das relações humanas, no trato das experiências cotidianas, um contexto de aprendizado, um contexto de relacionamento, onde se constrói, deixando aquilo que era de ruptura e destruição cada vez mais para o passado. Lembrando que a experiência humana, ainda há nessa experiência humana um vício muito grande do conflito, da guerra, da repetição do passado. Mas o empreendimento é de inserir elemento novo, é de inserir uma forma nova de ser,
um jeito novo de manifestar. E, ainda que o texto seja muito antigo, enquanto escrito, ele é a atualidade enquanto vivência. Esse texto que eu estou falando está na Carta aos Coríntios, que é o capítulo 13. Nós vamos contextualizar a chegada desse texto, né, da suprema excelência da caridade, a suprema excelência do amor. A história é muito antiga, ela remonta ao ano 39, quando Saulo ainda estava abatido, ele tinha sido abandonado pelos melhores amigos, não tinha sido aceito pelos discípulos de Jesus lá em Jerusalém, o próprio pai não havia aceito, a mãe tinha morrido de desgosto porque ele tinha tornado um discípulo, um seguidor do carpinteiro, de Jesus. Então, ele estava totalmente abandonado, sem ninguém. E ele entra, num determinado dia, em sono, num transe mediúnico, desdobrado, ele é levado a uma instância muito superior. Ele chama lá na carta, a segunda carta aos Coríntios, ao terceiro céu. A gente sabe que ele foi levado a um mundo superior, um mundo espiritual superior. E lá ele encontra o Estevão e ele encontra a Abigail. Depois de conversar com Estevão despede e ele vai dialogar com a Abigail, aquela que tinha sido a noiva dele e que havia morrido em condições dramáticas, né, nas vésperas do casamento que eu tinha proposto novamente a ela. E aí ele estava chorando na hora que ele conversa com Estevão e está conversando com a Abigail. E ela diz para ele: Saulo, choras? A luta nem começou e você está chorando? E ele, naquele momento, ele estava angustiado. Ele havia convertido, tinha 3 anos apenas, e ele estava em angústia, ele não sabia o que fazer. E aí Abigail orienta-o conforme questões que ele propõe, porque ele pôs questões práticas para a vida. O que fazer diante da vida? E agora? O que eu faço? Eu estou aqui, eu não sei, não tem ninguém. Os discípulos não quiseram me receber. Os meus amigos todos afastaram de mim. A minha família está desorganizada. Eu estou sozinho. Para onde que eu sigo? E aí, na hora que ele começa a colocar essas questões, Abigail vai apresentar para ele 4 imperativos, 4 palavras definidoras. E a gente precisa resgatar ainda um processo que o imperativo é uma ordem, é um mandamento. O imperativo, a forma imperativa de expressar, o verbo no imperativo, ele está determinando a fazer. Mas o evangelho, apesar de determinar a fazer, o evangelho ele espera a aceitação do outro. Ele determina, mas não impõe. Ele determina, mas espera. Ele condiciona o mandamento, mas aguarda. Então, ela diz para ele: ama. Primeiro mandamento dela para ele, né? Primeiro imperativo, primeira assertividade. E aí, a hora que ele conjectura nessa dificuldade do amor, ela vai dizer para ele: trabalho. Depois ele continua perguntando sobre essa questão do trabalho e ela vai dizer para ele: espera. E ainda continua: perdoa. Então, ama, trabalha, espera, perdoa. 4 imperativos que Abigail apresenta ao Saulo naquele dia inovidável do que ele vai dar registro na segunda carta aos Coríntios. Que ele fala que foi levado ao céu, se em corpo ou fora do corpo, ele não sabe. Conhece o homem, era ele próprio, né? E aí, aquilo passou a reger a mente dele enquanto relacionamento. Ele teve aquelas 4 palavras, aqueles 4 imperativos, como conduta, diante do que ele já tinha aprendido do diálogo com outros discípulos de Jesus, né? Ananias, alguns amigos, que eram poucos ainda, do que ele foi nas relações, depois do que ele leu no Evangelho de Mateus, na anotação de Levi, e aquilo foi um lema para ele. Por isso que, quando ele estava escrevendo a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, quando ele resgatava na história de Abigail e a história de Estevão, que eram de Corinto, estavam morando em Corinto. Então, ele, nesse texto, a carta aos Coríntios,
ele lá no final, quase no final da carta, ele vai resgatar aquelas palavras, mas numa abrangência maior. O que Abigail falou era particular para ele, naquele trabalho que definiria-o num novo jeito de ser. E ele agora vai apropriar daquele conceito e vai irradiar para o coletivo cristão, porque ele está escrevendo a uma comunidade, mas a carta vai repercutir no planeta inteiro, tanto para encarnados quanto para desencarnados. Por isso, coube a ele, legítima expressão da vida, quando, no século XIX, como espírito, escrever a mensagem Fora da Caridade na Salvação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma nuance de crescimento, de expansão ao longo do tempo da mensagem do Evangelho. E ele vai, nessa carta aos Coríntios, falar para nós o que está no livro Caridade, que eu convido todos a lerem, mas nós temos que ampliar e abrir o horizonte do conceito, né? Para que cada dia mais nós estejamos competentes com o trabalho do Evangelho. Ele começa dizendo das relações puramente sociais. Falar as línguas, né, dos homens e dos anjos. Falar a língua não é só questão de idioma, não. O idioma é uma forma de linguagem, claro, é uma linguagem. Mas falar a língua dos homens é a vida basal, a vida de sobrevivência, a vida de luta, a vida de levantar e dormir, de trabalhar, de ganhar o dinheiro e pagar contas. Isso é a vida do homem, do ser humano. E a língua dos anjos é a língua espiritual, a língua da revelação, a língua da virtude, a língua do convite ao bem. Falar essas línguas, fazer essas coisas, tudo bem. Mas o problema não é fazer essas coisas. A questão é a maneira, o como faz essas coisas. É a caridade, ou seja, é este amor colocado na coisa que vai ser realizada. Fazer coisas, todos fazem. Mas o grande diferencial apresentado no Evangelho é fazer a coisa com este up, com este plus, que vai além, né? Da obrigação, do fazer o que deve, para fazer para além das obrigações. Né? Ele foi além dos deveres para com o seu Senhor, diz a música. Né? Tem um dever e ele foi além do dever. Então, ele falou que se falar a língua do anjo, falar a língua dos homens, se não tiver caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Faz o som e apenas aquele som. Comunica alguma coisa, mas não modifica absolutamente nada. Nem o metal e nem o sino mudam porque produziram aquele som. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, profecia não é só falar sobre o futuro. A profecia é expressar conteúdo espiritual. A profecia é falar palavras de valor espiritual. Ainda que tivesse profecia, o dom da profecia, e conhecesse os mistérios, porque mistérios são os enigmas da vida que precisam ser desvendados, e todo o conhecimento, e ainda toda a fé, que é mãe das virtudes, se tivesse isso, mas não tivesse, de maneira tal a transportar os montes, você está dizendo aqui para mim, se ele não tivesse amor, ele nada seria. Então, o ser é pelo amor. As coisas são expressões, mas o ser si mesmo, ser na vida, é o amor à caridade. Veja a diferença, né? De expressar virtudes, expressar valores, expressar operações, mas aqui não é de expressão externa, de manifestação externa. É do ser em si. A partir de si, irradia esta onda. Então, as nuances que Paulo vai apresentando para nós é muito interessante, porque parece que a palavra, diz alguém para Emmanuel um dia, vai cair no lugar comum. Vai ser uma palavra falada e não praticada. E o benfeitor vai dizer, não, o sol todo dia irradia dele em favor do coletivo e até hoje não caiu no lugar comum. E nunca cairá, porque é vida, é expressão de inteireza interna em favor de todo o coletivo. Toda uma família de planetas, de seres e coisas
dependem do sol, como todos nós dependemos de Deus, que é o nosso Pai, dependemos de Jesus, que é o nosso governador, em nome de Deus. E, claramente, todos nós dependemos uns dos outros. Por isso que não basta ter as expressões de conhecimento, saber mistérios, saber dom de profecia, saber revelações. É bom, porque nós vamos ampliando nosso aprendizado. Mas, essencialmente, ser em si, ser na vida, é a prática do bem, da caridade, nesta expressão que o Evangelho apresenta. Claro que nós estamos aprendendo, dentro da nossa capacidade, as grandezas. Por aproximações sucessivas, vai ampliando a nossa capacidade de operação, até atingirmos aquele elemento superior. Então, veja, um livrinho simples vai nos remetendo a muitas coisas. E nós vamos do Evangelho, porque a nossa fonte tem que ser o Evangelho. Os livros são chave para o entendimento do Evangelho. A Boa Nova do Cristo está no Novo Testamento e no Velho Testamento. Os livros são chave para que nós possamos abrir os enigmas. Mas não só abrir enigma, como nós temos dito, para sermos capazes de compreender essa virtude e colocá-la em ação. Continua o instrutor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada seria. Mesma questão. A doação material e a entrega corporal. São expressões valiosas, sem dúvidas, mas elas são expressões externas. A grande questão é a caridade nesta ação. Na hora de distribuir a fortuna, fazê-la com caridade, caridade moral. E na hora da entrega corporal para a vida, fazê-la também com essa dinâmica do amor profundo em favor do semelhante. Então, dentro dessas três grandes premissas, Paulo de Tarso vai apresentar para nós o entendimento de um santo, coordenado por Estevão, sob a tutela de Jesus Cristo. O que é a caridade? O que é o amor? A primeira expressão para nós, ele diz assim, a caridade é sofredora, o amor é sofredor. Aí, quando a gente lê essa palavra, a gente acha que tem que ser sofrimento na vida inteira para ser caridade. Não é isso. A leitura, às vezes, fica muito pequena, muito pobre, quando a gente acha que a caridade é sofrimento emocional, sofrimento material. Não. Esse sofredor aqui, que às vezes as palavras não conseguem comunicar tudo que tem que comunicar, né? Esse sofredor aqui, a caridade, é a capacidade de ser sensível à experiência. É isso que é sofrer. Não é sofrer no sentido de sofrimento, de angústia, de uma dor qualquer. É ser sensível à experiência da vida. Quando a gente vê uma pessoa não sensível, a gente fala assim, é um rude, um primitivo, um troglodita, ou seja, não é sensível a nada. Isso é uma pessoa rude. O que a caridade define? Capacidade de ser tocado pela vida, de sensibilidade. Sensibilidade que afeta a natureza, afeta as pessoas e afeta a si próprio. Então, esse afetar-se, essa capacidade de sentir com a vida, sentir com a dor do outro, aí sim, sentir com a experiência alheia, isso é caridade. Saiu do egoísmo, só vê si mesmo, e consegue sensibilizar-se com a experiência, tanto de vitória quanto de derrota do outro. Aliás, quando é vitória do outro, é até mais difícil fazer caridade. Porque imagina que o nosso vizinho ganhou na loteria e nós não. Muitas vezes, a caridade, o que é a caridade ali? É alegrar com a alegria dele. E se eu invejá-lo, já não é mais caridade. O que é a caridade? Se o meu vizinho está sofrendo, sensibilizar com a dor dele. Então, nós já temos aprendido muita coisa. Então, a caridade, o amor, é a capacidade de ser sensível à experiência que se apresenta em nós e à nossa volta, conosco, com o outro. Isso é caridade. Então, abre o horizonte, ele vai movimentar outro terreno. E quando nós lemos na obra, Emmanuel tem uma parte que fala exatamente isso. Que esse amor, essa caridade que se propõe do ponto de vista espiritual,
é sentir a dor da vida na nossa caminhada cotidiana. Continua o benfeitor, né? O apóstolo. É benigno. A caridade é benigna. O amor é benigno. Ou seja, é o bem em expansão. É boa. O amor não é invejoso. A caridade não é invejosa. Eu estou falando as duas expressões porque a tradução, num texto da Bíblia, coloca amor, no outro coloca caridade, e para a gente sempre ter a ideia de amor e caridade como uma coisa só, não é? Tanto o amor é toda essa movimentação de Deus em nós, e a caridade é esse Deus que de nós em relação com o outro, né? A caridade não é invejosa. A inveja foi um dos primeiros sentimentos humanos. Aliás, é um dos primeiros sentimentos biológicos. O vegetal inveja outro vegetal, só que não é inveja, porque ele não sente essa expressão. O animal inveja outro animal, né? E o ser humano, principalmente, claro, que é ele que trabalha a negatividade, o animal não tem inveja nesse sentido, né? Não é inveja no sentido de virtude negativa, imoral, né? O animal é amoral, ele não tem essa conotação. No ser humano, tem, quando inveja a coisa do outro. E esse sentimento ele é apresentado no Caim. O Caim invejou quando Abel teve a sua oferta aceita por Deus. E a dele, Caim, não foi aceita. Ele não fez bem feito. Ele não fez bem feito, a obra não foi aceita. O Abel fez bem feito, a obra foi aceita. Mas ele teve um sentimento de inveja. Ele enciumou-se, invejou, irou e matou o Abel, né? Então, veja o terreno. A caridade, ela não inveja. Essa palavra inveja. In é dentro. E veja, né? Veja dentro. Então, quando eu olho a coisa de fora e quero aquela coisa de fora para mim, de forma desonesta, isso é uma inveja. Porque admirar a coisa externa não tem nenhum problema. Querer a coisa externa não tem problema. A questão é querer aquela coisa sem o esforço devido que o outro teve. Querer apenas o que o outro tem, sem desenvolver em si a forma de conquistar. O Caim não fez toda a movimentação que o Abel fez, e ele queria ter a premiação que o Abel teve. Isso é inveja. Então, a caridade não é invejosa. O que a caridade faz? Ela não espera, ela faz. Ela não espera do outro. Ela não quer o do outro. Ela oferece, ela doa. O amor não trata com leviandade. A gente não pode confundir leviandade com leveza, com brincadeira. A gente brinca, às vezes, com as coisas. Temos um humor leve, com várias questões. Isso não é leviandade. A leviandade é utilizar de conceitos profundos, reais, de honestidade com a vida, e não utilizá-los verdadeiramente no plano operacional. Leviandade é mentir, né? É a hipocrisia com os conceitos espirituais. É a banalização do conceito espiritual. Então, a caridade ela não porta com leviandade, ela age com aquilo que deve ser, naquilo que tem que ser feito. Então, é o plano operacional profundo, e é preciso nós aprendermos esse contexto, né? Então, a cada mensagem que a gente vai lendo, ela mostra isso. Somos espíritos, reencarnamos, temos um passado complexo, e temos um futuro promissor. No nosso presente, os benfeitores nos prepararam a encarnação e disseram, olha, vai para a Terra. Você vai ter muitas oportunidades para poder redimir, mas principalmente construir, em virtude do futuro. Redimir do passado e construir para o futuro. Então, quanto mais puder lidar com honestidade diante da vida, melhor, desativando todo o sistema de ironia e de leviandade, de hipocrisia. E cada um de nós precisamos estar atento, porque a palavra da caridade não é para simplesmente olhar para fora, é principalmente para olhar para dentro, é a palavra legenda, dentro de nós mesmos. Então, a orientação que está aqui, ela é principalmente para cada um de nós, não é para o outro é ele com ele, nós somos nós conosco mesmo. Então, quando nós estamos fazendo essa referência, buscando esse contexto e lembrando do livro, os benfeitores estão apresentando-nos das suas histórias, das suas vivências, daquilo que aprenderam,
para convidar-nos verdadeiramente a aprender com eles e irradiar com o que eles estão irradiando. Né? Então, continua aqui o processo. Não se ensoberbece. A soberba é o orgulho, né? A soberba é o orgulho. Então, nós já falamos do egoísmo, agora nós falamos do orgulho. Né? O eu do egoísmo diz: eu quero tudo para mim, quero tudo para os meus. Para mim e para os meus. É o egoísmo pessoal e o egoísmo familiar. O eu do orgulho diz assim: eu sou o melhor de todos. Eu sou o maior de todos. Então, nem aí se você acredita ou deixou de acreditar. Eu acho que eu sou e sou, e pronto, acabou. E ainda tem um outro eu, que é o eu da vaidade, que é: eu sou o melhor. Eu gostaria muito de se reconhecer assim, se ainda falasse que eu sou o melhor mesmo. Então, esses três elementos negativos do eu, eles claramente contrapõem a caridade, porque a caridade ela abre em favor do nós, do coletivo, do todos. Eu, tu, uma relação de reciprocidade, de troca, de mutualidade. Por isso, quando ele diz assim, ela não porta, não se ensoberbece, não se orgulha. O orgulho é um sentimento de aprisionamento no si mesmo. É a soberba. A caridade é uma libertação de si mesmo em favor do outro. Né? Do si, a centelha divina, o self, em favor do outro. São elementos que Paulo vai apresentando para nós, que em linhas de evangelho está sintético, e no texto do livro Caridade ela está em forma de mensagem. Né? Continua. Não se porta com indecência. A decência, portar-se com decência, é cumprir todos os deveres e protocolos relacionais que a vida apresenta, humana e espiritual. A indecência é a desconstrução desse elemento. O indecente não é só um problema de ordem de vestimento, qualquer coisa assim, elemento operacional moral, não. Em qualquer expressão da vida, quando fugimos daquilo que a decência pede, seja ele no trato intelectual, no trato emocional, seja ele no trato familiar ou social, não importa. Em qualquer dinâmica, a caridade é sempre decente. Ela não foge desta decência. E não busca os seus interesses. Essa palavra interesse ela está no Livro dos Espíritos, na questão 895, que vai dizer que o egoísmo ele se revela no nosso dia a dia como a expressão do interesse pessoal. Olha, todos nós temos interesse de resolver os nossos problemas. Isso é sem dúvida nenhuma. É necessário, inclusive. Mas o que está dizendo é que não é só exclusivamente o meu interesse que importa. Todas as pessoas têm também seus interesses. Então, eu atendo os meus, mas observo para atender o dos outros. Isso é o processo da caridade, esse interesse coletivo. O interesse só baseado no si mesmo é egoísmo. Né? Então, está lá, Allan Kardec pergunta, a palavra egoísmo todos nós conhecemos, mas no dia a dia, qual seria uma palavra para definir esse egoísmo? E o Espírito vai dizer assim, a busca do interesse. O interesse pessoal. E aí tem uma dissertação logo após, né? Não fica só nisso. Tem mais coisa. Então, vale a pena conhecer, vale a pena a gente atentar, porque no dia a dia, em muitos eventos, muitas circunstâncias, nós vivemos somente o nosso interesse e o resto não queremos nem saber onde é que passou. Tudo bem. Isso foi até agora. Mas, da agora em diante, além do nosso, o do outro também. Além do nosso interesse, o interesse em favor da vida, em favor do outro. Não se irrita. É um outro problema. Veja que Paulo vai dizendo o que é a caridade. Não é e o que ela é. Né? Ela não se irrita. O que ela não faz? Qual que é o problema aqui da irritação? Nós já temos falado isso em outras palestras e temos refletido. A mente é como um espelho. Ela capta, ela reflete. E esse espelho tem a face de captação na base emoção. O campo emocional, o campo que sente, o campo que é afetado, o campo que sofre a ação, sofre a cena, é o sofrer, né? Então, a emoção não há como impedir de sentir. E aí, como espelho, ela sente, pensa
e elabora, e faz, e irradia. Então, a mente é o espelho da vida em toda parte. Ela sente, pensa e reflete, irradia. Então, a emoção, o que acontece, como Emmanuel vai falar, essa frase é fórmula. O reflexo, que é o que sentiu, percebeu e sentiu. O reflexo esboça a emotividade, é a emoção. A emotividade plasma a ideia, pensamento não discursivo ainda. A ideia determina atitude e palavras que comandam as ações. Então, nesse sentido, uma cena nos afeta no sentido do sentir, emoção, e ela sai em forma de expressão carregada de carga eletromagnética. O que nos afeta na emoção? Emoção é natural, emoção é um sentir natural. Não é nem bom nem ruim. É o sentir dos animais. Não é nem bom nem ruim. Então, nós temos o medo. É natural um cachorro ter medo. Não é nem bom nem ruim. É um elemento emocional que vai ensiná-lo a agir. Podemos ter raiva, o animal também tem. Alegria, tristeza, preocupação. Existe uma série de emoções. Aqui, Paulo de Tarso trata da raiva. A raiva é uma emoção natural ante um evento adverso, ante um evento que é complexo. Então, não há como não sentir essa raiva. Nós temos uma cena que foi desagradável, ela provoca a emoção raiva. Mas toda emoção, ao ser elaborada pelo intelecto, ela tem que ter uma carga eletromagnética de sentimento positivo e não negativo. Então, desse jeito, vamos pensar assim, o medo. Quando é negativo, o sentimento sai pânico, pavor, ansiedade, né, horror, fobias. A tristeza sai depressão, melancolia, tristeza vital. A preocupação sai ansiedade, preocupação. Né? A alegria sai euforia, baderno. Então, a raiva. Quando a raiva... Vamos voltar às outras lá. O medo, quando ele é positivo, ele trabalha a confiança, a prudência, a cautela, a fé, né? A segurança. A alegria trabalha a humildade, a paciência, a tolerância, a felicidade. A preocupação trabalha o cuidado, o zelo. A tristeza vai trabalhar a resignação, a aceitação. São expressões positivas. Na raiva, quando a raiva chega como emoção, é uma reação ao elemento do outro, ela deveria provocar em nós entendimento, compreensão, perdão, né? Indulgência, benevolência, ação caridosa, paciência, tolerância. Então, quando eu falo assim, não se irrita, o que quer dizer? Não tem como não ter a raiva, mas tem como não cair na ira, não cair no sentimento de vingança, não cair na mágoa, no ressentimento, na violência, que são as distorções, sentimentos eletromagnéticos da emoção raiva. Então, quando eu falo assim, a caridade não se irrita, porque no dia a dia nosso na Terra, nós temos motivo para irritar com tudo. Ou seja, a raiva está com tudo. Mas não cair nas consequências do sentimento negativo da raiva. Utilizar aquele elemento para trabalhar o perdão, o entendimento, a compreensão. E isso, porque o eu da raiva, cada emoção tem um eu. Cada emoção ela quer dizer alguma coisa. Né? O eu da raiva diz o seguinte: qual é o seu valor pessoal? Qual é o meu valor pessoal? Se eu me acho inferior, em qualquer coisa que eu irrito, eu só descachorro no outro, ou eu timidamente fujo da vida. Porque eu sou inferior, ou eu sou demais, eu sou superior. Quando a pessoa está harmonizada com ela mesma, aqueles elementos não ofendem. Então, aquele elemento de agressão, ela não é uma ofensa. Ela sente aquilo e reage em forma de compreensão, de perdão. Isso é importantíssimo. Então, nós estamos tratando com coisas e pessoas, porque às vezes nós vamos vestir a calça, está com pressa, coloca a perna na calça errada e cai aquele negócio ali, a chave cai, ficamos irritados com a simples calça, com a simples chave, com a simples panela que caiu, nós estamos brigando com ela, xingando. Por quê? Porque a emoção raiva provocou a irritação. E aí a caridade não se irrita. Né? E não suspeita mal. Não suspeitar mal é muito difícil, porque a nossa vida em relação com o outro é sempre de o que o outro está pensando, que eu estou achando, que eu estou fazendo. O que o outro está olhando para mim.
Então, nós estamos sempre suspeitando que o outro pensou isso, falou isso, desejou isso. E sempre, é claro, está incorreto. Porque cada um sente do jeito dele. E aí o que está pedindo? Não, diante da vida, não estarmos atentos exatamente de forma negativa em relação ao outro, mas observarmos a intencionalidade nossa e de nós dimanarmos essa força de construção, que é caridade. Então, se eu ficar apenas suspeitando, o outro falou isso, falou aquilo, eu estou suspeitando mal em relação a ele e simplesmente irradiando negatividade em relação a ele. E a mim também. Então, não suspeita mal. Ele sempre procura ver o lado bom das coisas. Não está interdito perceber a negatividade. O Evangelho segundo o Espiritismo trata disso, capítulo 10º. Não está interdito. Mas os benfeitores perguntam se há necessidade de vulgarização, de colocar na mídia. Não precisa. Né? Perceber e aprender com o erro alheio. Perceber e aprender com o erro pessoal. Mas não ter essa questão da suspeição negativa. Olha o desafio que a vida nos convida, né? A vida nos chama aqui para superarmos. Não folga com a injustiça. Essa questão da injustiça, né? Não ser justo, convida-nos à justeza, ser justo com aquilo que deve ser. A injustiça é justamente uma apreciação distorcida da realidade, beneficiando o A em detrimento do B. A justiça ou a justeza é a mesma medida que julgar o A, a mesma medida que julgar o B, o elemento A e o elemento B, porque a lei é uma só, a lei é de Deus. Mas folga com a verdade. A verdade é a mensagem de Deus em favor da vida em todo instante. A verdade é Deus. A verdade é a mensagem do Cristo do Evangelho. Então, esse folgar com a verdade é desativar em nós o fake news, a mentira, e vincularmos-nos a este elemento da honestidade, da sinceridade, da seriedade com a vida, a cada instante. E aí Paulo vai desenvolvendo para nós, ele vai concluir e fala assim, tudo sofre, ou seja, tudo, em tudo sofre, em tudo sente, em tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas 4 expressões aqui, ele resgata aquela síntese da Abigail e apresenta no sentido dele. Se não sentir, se não sofrer, se não perceber, não tem jeito de avaliar os outros elementos. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí vem a palavra-chave, né? A palavra que define caridade, a palavra slogan que nós não podemos perder. A caridade nunca falha. O amor nunca falha. Versículo 8, 13 e 8 da primeira carta aos Coríntios. A caridade nunca falha. Em todas as relações humanas, a caridade não vai falhar nunca. A outra expressão do interesse pessoal, do egoísmo, do orgulho, claro, vão falhar. Mas a caridade não falha. Ainda que aparentemente, no primeiro momento, possa parecer que houve uma falha, o tempo, a conjunção completa da obra vai dizer que não houve erro. Então, para nós, independente da circunstância externa da vida, precisamos estar atentos que nos interessa a nós, no plano de resgate pessoal, de reinserção com Deus, na nossa reconexão, mas que, e nesse sentido, a caridade ela nunca vai falhar com esse propósito de nos livrar da ruína a qual nós estamos inseridos. E aí, Paulo vai fazer uma reflexão extremamente filosófica, mas que nos chama a atenção nessa conclusão do movimento Caridade, que é a mensagem daquele livro que nós estamos em jogo com ele. Né? Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Todo aquele elemento externo, aquele elemento anterior das premissas, que eram prioritários sobre a caridade, aquilo passa. E permanece somente o que é essencial. Permanece o que importa. Eles vão desaparecer. Não é desaparecer que eu não vou ter a profecia, não vou ter a língua, não vou ter o conhecimento. Não é nada disso. Vão desaparecer enquanto elementos que eu acho que são importantes, que é isso que me define. Isso não me define. Meu título não me define. O que eu faço com o título que eu tenho, isso que define.
Então, veja, não importa, diz Emmanuel assim no livro Seara dos Médiuns, não é a mediunidade que te distingue, mas o que fazes dela. Então, não é o bem material que me distingue, mas é o que eu faço dele. Não é a capacidade de cultura que eu tenho que me define, mas o uso caridoso que eu faço dele. É isso que está dizendo aqui, vai cessar nesse sentido. Cessa de ser a primazia externa, de horizontalidade, para ter a essencialidade interna da virtude. Né? Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Por que é em parte? Justamente porque não vemos o total, né? Não vemos o globo. Mas, quando vier o que é perfeito, então, veja, a parte é a imperfeição. O perfeito é a totalidade. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Hoje nós temos uma visão limitada da vida. Nós vemos a vida apenas do nosso ponto de vista. Custamos a imaginar o campo espiritual, custamos a incluir o outro na nossa jornada, estamos sempre centrados somente em nós, o egoísmo. Mas a inserção do outro, do encarnado, do coletivo, do desencarnado, uma visão de totalidade, nos coloca no elemento de totalidade. E nesse elemento de totalidade, nós estamos caminhando para aquilo que é perfeito, para a perfeição. E aí ele conclui dizendo assim: quando eu era menino, falava como menino e sentia como menino. Pensava como menino. Ou seja, são as coisas da base. Mas, logo que cheguei a ser homem, espiritual adulto, né, claro, acabei com as coisas de menino. Então, veja, tudo isso é um processo de aprendizado. Do menino ao adulto, ao homem. Da criança ao ancião. Do espírito na sua forma inaugural, infantil, juvenil, até a maturidade espiritual. São processos de aprendizado, de conquista de valores gradativos que estamos aprendendo a fixar em nós nessa caminhada que estamos chamando de caridade. Por quê? Agora vemos por espelho, em enigma. Agora vemos por espelho. A mente é o espelho da vida em toda parte. É um enigma, porque o espelho nos dá sempre uma imagem invertida. Aquela imagem que nós vemos no espelho não é a realidade. Aquela imagem é um reflexo invertido. Não somos aquilo que está no espelho. Mas nós vemos ali. Está tudo bem, por enquanto. Por enquanto, nós vemos assim, por espelho, no enigma. Agora conheço em parte o enigma. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Veremos face a face. Né? Faltei essa frase aqui. Mas então veremos face a face. Face a face. Ou seja, eu saí do campo egoístico de mim mesmo e sentir o outro. Ao sentir o outro, eu estou entrando em linha de face a face. É uma expressão que o Honório usava muito, que nós gostamos de usar. De coração para coração. Porque é de alma para alma, diz Emmanuel, né? E nós adaptamos para de coração a coração. Numa relação, o Honório adaptou e nós adaptamos junto com ele. De coração para coração. Porque estamos começando a querer ver o outro no que o outro é, e não pelo que nós somente parecemos. Então, agora conhecem, mas então conhecerei como também sou conhecido, de forma inteira. Né? E conclui esse discurso dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior delas é a caridade. E aí o aprendizado vai ampliando no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o que Allan Kardec vai colocar lá com a palavra dos Espíritos? A fé é mãe de todas as virtudes. A fé é mãe da esperança e da caridade. Então, a fé ela é a matriz. A partir dela, nós vamos esperar a esperança. A esperança é um dos imperativos de Abigail para o Paulo. Esperar. Saber dar tempo cada coisa acontecer na sua hora adequada. Mas se não tiver fé, não tem esperança em nada. E a esperança só existe em função da fé. Né? Então, esse elemento, a fé é mãe da esperança. E também é mãe da caridade.
A caridade é maior porque ela é a culminância. Não basta ter a fé e a obra caridade não seguir esta fé. A fé é uma fidelidade que tem que ser realizada. Então, na hora que o fiel, fides, né? Fiel, fé, fiel, fidelidade, agir, ele, claro, está irradiando a caridade e está fixando esse valor em favor dele próprio, em favor da vida e cicatrizando a ferida da ruptura da criatura com o Criador, quando fomos expulsos do chamado paraíso, do jardim do Éden, quando Eva, quando a serpente, quando Adão, descumprindo o mandamento da lei, comeram o fruto proibido da justiça pelas próprias mãos, do conhecimento do bem e do mal, né? De fazer justiça com as próprias mãos. E deixaram de comer, abriram mão da árvore da vida, da árvore da caridade, da árvore do amor. Tudo isso é árvore do amor. Caridade é a árvore do amor. É aquela que foi renegada, negligenciada lá no Jardim do Paraíso, Jardim do Éden, lá em Capela, para todos nós que fomos exilados aqui na Terra, que agora está na hora de nós deixarmos de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é essa horizontalidade de achar que somos muito porque parecemos, mas sermos, sim, muito porque somos, na árvore da vida, que é a árvore do amor, a árvore da caridade, a árvore de todo esse trabalho de revelação de criatura com criatura no plano operacional da vida, construindo. Tudo isso que nós falamos está, de outra maneira, nos capítulos do livro Caridade, nos vários espíritos que escreveram ali. Tem espíritos que a gente nem sabe quem é. Uma mensagem só através do Chico Xavier está ali naquela página. Emmanuel convidou, eles expressaram, né, pensaram, escreveram, juntaram aquelas 40 lições e compuseram este livro Caridade. Um livro simples, um livro singelo na forma, mas extremamente profundo no conceito. Cada palavra, conceito ali, ela é uma pérola que deve enfeitar num colar toda uma beleza e grandeza e riqueza em favor de cada um de nós, ao qual nós convidamos a todos que detêm um tempo da vida para poder ler. O livro foi feito o prefácio dia 14 de junho de 1978. Ou seja, não há muito tempo, 40 e poucos anos, nós estamos, que eu tive 42 anos, é um livro muito recente, é um Chico Xavier já mais idoso, lá em Uberaba, então, captando, e vários outros, né, que não, eram 8 livros por ano, então, é muito livro. Então, nesse ano aí, foram 8 livros publicados. Então, nós temos essa ideia de captar essa onda criadora que vem de Deus e atualizá-la em nossa vida em favor do semelhante. Eu acho que eu falei muito, quero agradecer o convite que a Luciana fez, agradecer ao Delano, que conduziu, agradecer todo o Cantinho de Jesus, o Centro Espírita que nós temos no coração, a gente está sempre aí, na época do aniversário, né? Que Deus abençoe todos vocês, todos os trabalhadores, a sua direção, esse grupo que está fazendo aniversário de 25 anos de estudo sistematizado, permanecer na obra também é uma caridade, né? Mano, de caridade nós podemos fazer com o Espiritismo é a divulgação, e o estudo é uma divulgação. Então, muita paz a todos, muito obrigado pelo carinho de vocês, Deus abençoe, e possamos nos encontrar, se Deus quiser, em outra oportunidade, com muita alegria espiritual. Paz e alegria. Obrigado. Palavra com você, Delano.